Olá, de volta para vocês, professora Valdiana Gomes, tá certo? Gramática, oitavo ano. Espero que você pegue aí o seu módulo 1, como foi a indicação da aula passada, a sua agenda, né, para que a gente possa retomar a nossa quarta videoaula, tá bom? Mas antes disso, quero convidá-los a um momento de reflexão mesmo, a um momento de pedirmos proteção a Deus, de entregar o nosso coração com muita humildade, reconhecendo a nossa fragilidade diante das situações impostas no mundo hoje. E que nos falte tudo, 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 menos a nossa capacidade de acreditar em dias melhores, tá certo? Quero, neste momento de acolhida, dizer do quanto que eu estou com saudade de vocês, do quanto que eu desejo vê-los o mais rápido possível presencialmente. Mas enquanto isso não é possível, ganhe o meu carinho virtual, o meu desejo sincero de que você e seus familiares estejam em bem, em paz, bem, né? Em perfeita comunhão com Deus, tá certo? Feito isso, vamos para a nossa agenda, tá bom? A nossa agenda de hoje ela vem simples, ela vem com esse primeiro momento em que eu os convido a pegar seu material, pegar sua agenda, se organizar enquanto aluno de oitavo ano, que a agenda esteja bem escrita, nada de rasura, com a letra legível. Isso vai ser importante, esse quesito vai ser importante, vai ser visto por mim, tá certo? Que você faça a notificação na agenda, não gostaria que nenhuma agenda estivesse atrasada, porque isso é a garantia de que você está acompanhando, que você está se organizando, né, nessa sua nova versão de aula remota, tá bom? A resolução da atividade de hoje, ela está presente no módulo 1, tá certo? Nas páginas 92 a 96, tá certo? Mas antes disso, né, de ir para a correção da página 83, que começa lá no 83, né? Eu gostaria de pedir para vocês, 83 a 86, eu gostaria de pedir-los, né, que, por favor, se atentasse aqui comigo, né, que é uma recapitulação, uma dica importante para que você lembre, né, que as vozes verbais, elas são importantes, elas são vozes que dialogam com o verbo, indicando ações importantes, tanto da ativa, passiva como reflexiva, que cada um vai trabalhar diretamente com o sujeito, designando a ação desse sujeito. Aí, como um bom aluno de oitavo ano, você vai entender que se o sujeito pratica a ação do verbo, ele vai estar na voz ativa, né? Se ele não pratica a ação do verbo, ele sofre essa ação, ele vai estar na passiva. E se o sujeito pratica e recebe essa ação do verbo, ele vai estar na voz reflexiva, certo? Então, ativa, passiva e reflexiva. Ele realizou o trabalho. Quem realizou o trabalho? Ele. O sujeito pratica a ação do verbo. Se o sujeito pratica a ação do verbo, nós vamos ter a voz ativa. O trabalho foi realizado por ele. Né? O trabalho foi realizado por ele, ou seja, o sujeito ele não pratica a ação do verbo, ele sofreu a ação, certo? O que foi realizado por ele? O trabalho. Né? O sujeito pratica e recebe a ação verbal. João cortou-se com vida, ele fez e ele mesmo recebeu a ação, o corte. Então, a voz reflexiva. Aí nós vamos ter as vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva. José assinou o documento. Abre-se aqui um parêntese quando ela for passiva. Nas vozes verbais, ela vai ser analítica e sintética. Na analítica, o documento foi assinado por José. Na sintética, a gente vai ter a presença aí, se, né? Assinou-se o documento, tá certo? Na reflexiva, José cortou-se. Ou na recíproca, quando nós temos o composto, José e Maria beijaram-se, receberam e fizeram a ação ao mesmo tempo, tá certo? Então, agora, feito isso, né, para que a gente possa se atentar para a nossa correção. Então, vamos lá. Começamos com a correção na página 83, que diz assim: leia as orações a seguir. A literatura clássica é apreciada por todos os estudantes. Cervantes é considerado dos principais romancistas espanhóis. Dom Quixote foi considerada por renomados escritores a melhor obra de ficção. A. Em que voz verbal estão as orações? Voz ativa, passiva ou reflexiva? Então, a gente vai concluir pelo verbo e pela organização que esse verbo expressa na ação, do tempo verbal na oração, nós vamos concluir que está na voz passiva, certo? Quais das orações apresentam o elemento que pratica a ação verbal? Aí nós vamos ter a oração A literatura clássica é apreciada por todos os estudantes, e C, né?
Dom Quixote foi considerada por renomados escritores a melhor obra de ficção. Item C. Quem praticou as ações nessas frases? Na oração A, a gente vai lá, tá vista, é só retomar o termo. Todos os estudantes. E na C, renomados escritores. Né? Uma questão bem simples, só de reconhecimento mesmo na oração. Certo? D. A ausência de quem pratica a ação expressa pelo verbo provoca que efeito de sentido em um texto? Parou para pensar? Né? Como aluno, você tem que ter essa curiosidade, você tem que ter essa sacada também de perceber as informações presentes no texto. Não só ler, mas compreender, tá certo? Então, a sua missão é essa. Vai ler de qualquer jeito, vai ler conversando, vai resolver a atividade andando no WhatsApp. Aí, passa essas informações despercebidas. Então, na hora de fazer a atividade, concentração total, plena. Olha aí o que eu descubro. Que ao omitir aquele que pratica a ação, pretende destacar o sujeito paciente da oração, certo? Não é agente, ele é o paciente. Algumas orações, tá certo? E a gente faz essa retomada para vocês. Na voz passiva pode apresentar o termo que indica o ser que pratica a ação expressa pelo verbo. Quando isso acontecer, acabei de dizer, vai ser o agente da passiva. Aí nós temos aí, né, a página 84, né, que vai lhe pedir essa mudança da voz passiva para a voz ativa. Vamos ver aí. Primeira questão. Compare as duas orações a seguir. Aí ele te dá duas orações. No item A, em 1998, José Saramago recebeu o Prêmio Nobel de Literatura. Em 1998, o Prêmio Nobel de Literatura foi recebido por José Saramago. A gente percebe aí que, embora tenha o mesmo sentido, mas ela teve alguma alteração, certo? A frase dele, inversão de sujeitos, tá bom? As duas orações apresentam sentidos semelhantes ou diferentes? Eles não são diferentes, eles são semelhantes. Ambos comunicam a mesma ideia. Mas como essa ideia é comunicada é que vai fazer a diferença na organização, nos termos relacionados da oração. Essa é a diferença. Olha aí. O que é enfatizado na oração A? Isso faz diferença, professora? Totalmente. Né? José Saramago, o Prêmio Nobel de Literatura. E na oração B? Veja aí. Na oração A, nós vamos estar dando ênfase a José Saramago. E na B, Prêmio Nobel de Literatura. Em que voz está cada uma dessas orações? A, ativa, dito, sem nenhuma dúvida. E a B, passiva. Né? Qual mudança ocorreu com o verbo recebeu na segunda oração? O verbo recebeu foi transformado na locução verbal pelo qual termo? Recebeu, ele foi transformado por foi recebido, certo? Né? Aí a gente teve a mudança da voz ativa para a voz passiva, certo? Aí nós temos aí, na página 85, né, a primeira questão. Leia a tirinha a seguir e responda as questões. Geralmente, item A. Os contos maravilhosos são lidos para as crianças antes de elas dormirem. No entanto, na tirinha a criança questiona esse hábito. Comente por que isso ocorreu. Ela comenta, né, porque ela não vê nenhum sentido. Ela faz esse questionamento com o pai, como que uma história, né, tipo de terror, que no caso aí é uma história em que um lobo devora uma velhinha, vai dar sono. Não vai dar sono, vai dar medo. Né? Então, esse é o tanto de humor que a tirinha quer passar para vocês. B. Qual é o sujeito no trecho Uma velhinha que é devorada por um lobo? Ele pratica ou recebe a ação expressa pela locução verbal em destaque? Olha aí, o que vocês acham? Né? Aí, qual é o sujeito? Ele te pergunta, né? Primeiro ele te faz essa pergunta. Qual é o sujeito no trecho? Uma velhinha que é devorada por um lobo. Quem é devorada por um lobo? A gente faz uma pergunta. O que a gente encontra como sujeito? Uma velhinha. Então, ele recebeu a ação, tá bom? Nesse trecho, o sujeito é agente, paciente ou reflexivo? Se ele recebeu, ele é paciente. A locução verbal é devorada está em qual voz? Ativa, passiva ou reflexiva? Aí é uma correlação. Né? Os itens eles estão dialogando entre eles. Então, se eu já descobri que o sujeito recebe a ação, se eu já descobri que o sujeito é paciente, então, por eliminatória, eu já vou chegar à conclusão de que se trata de uma passiva, certo? Quem pratica a ação expressa por essa locução verbal? Quem foi que fez isso com a velhinha? Um lobo. Começa aí com letra maiúscula, tá certo? Qual é o efeito de sentido que o emprego deste tipo de construção verbal dá à frase? Aqui é importante, né? Porque vai ser a reunião desse entendimento seu.
Então, é muito importante, quero muito que você sinalize para mim, assim, com a mão, assim, ó, de que acertou esse item, essa questão, tá bom? ênfase agressividade do lobo em relação à velhinha ou ênfase à passividade? Mas ora, professora, claro que se for passivo, vai ser a passividade, né? Então, nós temos como resposta o segundo quadrinho. Perceba, pessoal, que como o português ele tem essa função mesmo, né, de correlacionar os termos, as ideias, né? Se você se atentar a cada item, um vai ajudando a encontrar a resposta, dialogando mesmo, conversando com um item, tá certo? O uso da voz passiva enfatiza a velhinha como vítima do lobo. Não está te perguntando, a questão, o enunciado está te afirmando. Qual seria o efeito de sentido se fosse o lobo devorou a velhinha? A ênfase estaria aí no agressor, tá certo? Aí a segunda, nós temos, né, o texto, lê o texto da quarta capa a seguir. E no item A, né, você se atenta aí para o Robin Hood, e ele explica, você tem que ter lido, não tem que ter preguiça, não tem que passar direto, não tem que tentar acertar essa resposta assim, sem ter nenhum fundamento, não. Aí ele pede, Robin Hood é um exemplo de anti-herói. Converse com os colegas citando as características desse personagem que nos permite classificá-lo dessa forma. Os heróis, né, dos clássicos da literatura são aquelas pessoas perfeitas, que não cometem nenhuma falha, que são, né, ditos como super. Já Robin Hood não. Ele tem um certo desvio de caráter. Ele não é ruim, mas ele, para ele conseguir fazer a bondade, ele vai ter um certo desvio de conduta. Ele é tido como um homem fora da lei. Ele não segue os princípios da lei. Embora a intenção dele seja de ajudar os menos favorecidos, mas os modos, os meios que ele faz para isso, faz com que ele seja caracterizado como anti-herói, tá bom? Aí o item B pede para você reler o trecho, né, abaixo. Em seguida, pede para que você diga, ora é agente, ora é paciente. Explique como isso ocorre. Aí você vai dizer, o sujeito, né, Hopt, Fitzont, primeiro pratica a ação de nascer, e em seguida sofre a ação de ser treinado pelo pai, tá bom? Que termo nesse trecho indica quem pratica a ação expressa pela forma verbal foi treinado. Foi treinado por quem? Pelo pai, certo? Aí a gente já encontra a classificação sintática automaticamente, né? Se ele foi, se ele recebeu, então ele vai ser o agente da passiva. Aí eu volto aqui para vocês, para a agenda, para que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá certo? Terminada essa atividade, você parte lá para a página 92, né? Que vai ser a continuidade mais atividades. Aqui é como se fosse um resumo, né? Uma revisão do que a gente estudou, tá certo? Então, a gente encerra assim a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, chama lá no privado. Estou sempre à inteira disposição de vocês. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.